Fala pessoal, tudo bem com vocês? O procedimento que eu estou realizando aqui hoje nessas rosas do deserto é uma poda, mas é uma poda diferente aí, né? A gente está fazendo a poda das folhas. Essas rosas do deserto que eu estou aqui são as Adenium arabicum, é uma variedade, né, diferente de rosa do deserto. E por que eu estou fazendo esse processo aqui, né, de realização de poda nas folhas, né? Isso é uma coisa que eu estou fazendo recentemente, pessoal. Na verdade, é a segunda vez que essas plantas estão passando por poda de folhas, né? Então, só que é uma coisa que a gente quer tornar mais frequente aí, né? Durante o cultivo, a gente quer realizar mais vezes. Por quê? Pessoal, lembrando que, né? Esse é um procedimento que eu estou realizando aqui, não significa que isso é totalmente correto, que você tem que fazer obrigatoriamente, né? Isso aí vai de cada um, vai de cada pessoa se quer realizar ou não, né? Porém, a gente está fazendo esses processos aqui porque tem alguns benefícios sim, né? Então, pessoal, o que a gente consegue obter fazendo essa realização de podas nas folhas, né? Primeiro de tudo, a gente consegue garantir uma certa ramificação das plantas, né? A gente vai estar regulando o crescimento dos galhos e das folhas para crescer, vamos dizer assim, de uma maneira mais uniforme. E a gente consegue até deixar a planta mais compactada também, né? Além de que a gente realizando o processo de poda, como que ficou essa primeira planta aí? Agora a gente está partindo para uma outra planta, que essas folhas estão até maiores, vocês podem ver aqui. Mas ela está bem bonita também, só que se vocês repararem nos galhos, né, nas ramificações dela, não está tão uniforme. Tem uns galhos que estão maiores do que os outros, né? Então a gente vai tentar fazer uma regulação aí, uma regulagem desse crescimento para ficar uma coisa mais uniforme, mais bonitinha. E também, como eu disse, né, eu gosto das plantas mais compactas aí. Então a gente vai optar por isso para tentar chegar nesse ponto aí. Uma vez a gente realizando as podas, né, nós conseguimos também um certo controle sobre a incidência, na verdade, de pragas e doenças, né? A gente vai ter um controle maior sobre isso por meio da poda, né? Se sua planta às vezes está com algum fungo, né, alguma praga, pulgão, que dá bastante nessa época de calor aí, chuvas. Então a gente é um meio, né, é um modo da gente obter esse controle em cima dessas pragas ou doenças, né? Pessoal, assim, em relação até, às vezes, se alguém for perguntar, né, tiver essa dúvida aí, em relação ao tempo, né, mas de quanto em quanto tempo que a gente tem que realizar esse procedimento? Eu mesmo não tenho um tempo muito certo, não. A dica é o seguinte, eu estou realizando conforme eu faço algum outro procedimento na planta. Por exemplo, essas plantas elas foram recém-transplantadas aí, né, para esses potes novos. Então, quando eu faço algum tipo de processo de troca de vaso, troca de substrato, aí eu já aproveito também para fazer a poda nas folhas, né? Mas fique à vontade, né? Conforme você montar um cronograma também, às vezes. O que eu estou pretendendo fazer? Realização dessas podas umas 2 vezes por ano, né? Vou tentar manter esse esquema, esse padrão. Mas é lógico, se a planta tiver com alguma doença, alguma coisa que eu não conseguir controlar com produtos, né? Aí eu vou optar pela poda das folhas também para tentar. Olha como ficou essa segunda planta aqui. Automaticamente essas partezinhas das folhas aí que sobraram, né, vai secar e vai acabar caindo. Essa outra planta aqui, pessoal, olha como que ela tá maior zona. E uma característica que eu acho bacana das arábicas é que as folhas vêm sempre nas pontas aí das ramificações. Olha só que bacana. Mas eu também optei por fazer a poda nessa planta aí. A gente vai retirar as folhas e se caso precisar, como eu disse, né, eu quero regular a altura delas e deixar num certo padrão. Então eu vou acabar retirando um galho dela, uma ramificação, acabar fazendo uma poda em um galho dela para deixar ela no tamanho correto, né? Digamos assim, no tamanho certo dos outros galhos para poder ficar uniforme. E eu pretendo mostrar também o resultado dessas podas, né, para vocês no próximo vídeo aí. Essas plantas eu deixei selecionada para justamente dar uma encorpada nelas, vamos dizer assim, e deixar elas maiores. E olha só, né, em questão do tempo aí, uma coisinha mais para acrescentar, ao contrário de produtos quando a gente vai aplicar nas plantas aí, que a gente prefere os horários mais frescos do dia, né? Na questão da poda, a gente está preferindo fazer
em horários, em tempos assim mais quentes mesmo. Porque geralmente quando a gente corta a folha, né, sempre sai uma pequena secreção aí, um líquido das folhas. E por conta de secar mais rápido e não ter problema com o corte que a gente acabou de fazer na planta, né, questão de fungos ou alguma coisa do tipo, a gente está optando por fazer em horários mais quentes. Essa poda eu estava fazendo pela manhã, na verdade era próximo das 8 horas ainda, porém era o único horário que eu tinha também, né, galera? A gente tem que tentar se habituar com o que a gente consegue ter disponível aí. Mas, se possível, eu opto por horários mais de sol, né? Então é uma coisa, assim, uma informação interessante para passar para vocês. Ó, feita a poda dessa outra planta, né? Eu gosto de fazer as podas por conta disso, ó. Eu tô percebendo que elas ficam mais compactas, ó, mais cheias de folhas, né? Quando a gente faz a realização da poda, nós estamos tendo uma redução da fotossíntese, porque a gente está retirando as folhas da planta. Então, quanto menos folhas na planta, menos atividades de fotossíntese a gente vai ter. Porém, o que acontece? Quando a gente realiza a poda, a gente tem um aumento do caudex, né? Que é uma parte que é de interesse para nós, nas rosas do deserto principalmente. Então, eu acho bacana porque a gente está aumentando o volume do caudex, está dando um estímulo para que surjam, né, novas brotações e novas folhagens. Então, conforme a gente tem maior número de brotações, maior número de folhas, lá na frente a atividade de fotossíntese vai ser maior também. Então isso vai beneficiar a planta. Certinho, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, né? Só mais uma coisinha. Sempre quando vai passar de uma planta para outra, podando com a tesoura, limpar com álcool. E use luvas porque é interessante também durante o cultivo, certo? Galera, quem quiser se inscrever no canal, fica à vontade. A gente sempre tá com vídeos novos aí. Espero ter ajudado vocês, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e fui!